Olá, cromatografistas, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui para falar com vocês sobre transferência de método. Por quê? Transferência de método é quando a gente tem um mesmo método rodando em 2, 3 equipamentos, inclusive às vezes de marca diferente. Então, só trazer uma informação importante para vocês, quando a gente faz transferência de método, o volume morto do sistema não é o volume morto da coluna, e sim o do sistema, ele é muito importante. Por quê? Porque quando a gente faz principalmente para métodos em gradiente, tá? Quando a gente tem um método em gradiente, quem faz o gradiente é a bomba, porém ele tem um caminho a percorrer até chegar na coluna. E esse caminho muda de equipamento para equipamento, a gente chama de volume morto. Então é muito importante conhecer o volume morto do seu sistema para adequar entre os sistemas ou prever isso no desenvolvimento do método. E aí eu queria mostrar aqui para vocês alguns pontos que contribuem, dentro de um HPLC, que contribuem para o volume morto do equipamento. Vamos dar uma olhada? O gradiente ele vai ser feito sempre pela bomba. Nesse caso aqui do Alliance IS da Waters, a gente tem a válvula quaternária, ela vai gerar a proporção do gradiente que a gente vai executar. Então vamos pensar que o meu método vai começar com 30% de B e 70% de A. Isso vai ser gerado aqui. Até ele chegar na coluna, ele tem que vencer os cabeçotes e um ponto muito importante, ele tem que ser misturado. Essas duas fases, elas têm que ser misturadas. E para isso, a gente tem um mixer que fica escondidinho aqui na bomba, tá? Então, esse mixer em específico, a gente tem um volume morto de 675 microlitros. Logo, se eu estiver usando um fluxo de 1 ml por minuto, por exemplo, ele vai demorar quase 0,6 minutos aí mais, quase 40 segundos, só para atravessar o mixer. E depois ele ainda vai para o injetor, que a gente tem o segundo ponto aqui dentro de contribuição de volume morto do sistema, que é o quê? O loop. Então, a soma, hoje em dia, a soma do volume do mixer com o volume do loop, basicamente, é o volume morto do sistema que dá o atraso de gradiente. Por quê? Porque nos equipamentos mais modernos, as tubulações empregadas possuem diâmetro interno muito reduzido e elas impactam em muito pouco no volume interno. Então, a contribuição do atraso do gradiente entre ele ser feito na bomba, principalmente nesse sistema que é uma válvula quaternária, e chegar na coluna, tem que atravessar o mixer e o loop. Então, para exemplo prático aqui, esse sistema tem 675 microlitros de mixer, mais 100 microlitros de loop, totalizando aí 750 microlitros, 775 microlitros de volume morto. Logo, ele vai ter um atraso aí de gradiente nessa ordem, tá bom, pessoal? Então, só mostrando para vocês, nós vamos ver ainda a diferença entre outros equipamentos de outras marcas. Vamos dar uma olhadinha, então, agora no Agilent 1260 Infinity 2. E aí a gente tem algumas coisas bem curiosas aqui para dar uma olhada. Então, nesse caso aqui, especificamente, nessa bomba da Agilent, não tem definido aqui na peça explícito qual que é o volume que esse mixer tem para contribuir com o volume morto do sistema. Então, a gente vai precisar calcular isso na prática. E aí eu vou mostrar alguns outros equipamentos para vocês e depois eu falo, na verdade, como fazer esse teste aí para determinar o volume morto do sistema. Abrindo aqui a bomba, vamos dar uma olhadinha? Esta é uma bomba quaternária também, então nós temos a válvula de proporção aqui, ó, canal A, B, C e D. Só que olha só que interessante, nessa bomba da Agilent, nós temos um mixer diretamente ligado à válvula quaternária e não pós-cabeçote, como é o comum de se encontrar. Então, pessoal, só explicando, a mistura já acontece aqui, passa pelo cabeçote e ela já tem um outro mixer somando aqui. Então, na verdade, a Agilent não trabalha exatamente com o conceito de mixer único, e sim com algumas partes aumentando a eficiência da mistura. E aí vai seguir aqui por um dumper, não vou entrar em detalhes sobre o que é um dumper agora, mas se vocês tiverem dúvida, depois vocês me perguntem. E aí a gente tem uma válvula multipropósito aqui, mas basicamente vai enviar para o injetor, e aqui no injetor a gente tem o mesmo esquema padrão, a cabeça de injeção e o loop aqui contribuindo, então, com o nosso volume morto. Retornando para a bomba, neste caso aqui, nós não temos um volume definido aqui. Por quê? Depende do propósito da bomba e do fluxo que ela suporta, que ela vai ser trabalhada, inclusive, nós vamos escolher as peças aqui, as partes, para ter um mixer com a melhor eficiência. Então, nesse caso, a melhor forma de descobrir o volume morto
do sistema para o atraso de gradiente é testando na prática. E aí depois, assim que eu mostrar os outros equipamentos, eu concluo para vocês como a gente faria isso na prática. Continuando aqui essa parte de volume morto, atraso de gradiente, etc. Eu estou aqui com o sistema Vanquish Horizon da Thermo. E especificamente esse sistema, ele é um UHPLC. E aí a gente vai ver uma diferença no volume do mixer aqui. Os outros equipamentos, eles eram bomba quaternária. Esse sistema é uma bomba binária. E aí a gente vai ver que tem uma diferença enorme no volume do mixer. Como eu comentei, esse aqui é um sistema binário. Por quê? Nós temos uma bomba com um solvente, outra bomba com outro. Aqui a gente tem uma válvula também multipropósito, mas no fim elas vão se ligar aqui nesse mixer. E aí o que é interessante desse mixer? O volume dele. Não sei se vai dar para ver aqui, mas depois eu tento mostrar em detalhes. São apenas 10 microlitros. Então nós vamos ter um mixer aqui com um volume que contribui com um volume morto muito pequenininho, apenas 10 microlitros. E aí, saindo aqui da bomba, a gente vai para o injetor e a gente vai ter aqui um sistema, o loop aqui, que vai contribuir com mais 25 microlitros. Então, notem a diferença que quando a gente estava conversando nos outros equipamentos, a ordem era de 600 microlitros, 300 microlitros. Aqui são 10 microlitros daqui e 25 daqui. Por quê? Porque o HPLC tem que ser tudo muito mais rápido. Se a gente tiver um volume morto muito grande, o que vai acontecer? Eu vou aplicar o gradiente na bomba, ele vai demorar muito tempo para chegar lá na coluna. Se ele demorar 1 minuto, vamos pensar que a gente tem um método de 1 ou 2 minutos ali, é praticamente o dobro só para chegar lá. Então a gente compromete toda a cromatografia por conta do volume morto. Então o HPLC, normalmente ele vai ter volume morto bem pequenininho, para evitar esse problema do atraso de gradiente. Não que o volume morto do sistema seja o único problema na hora de se transferir o método. Existem outros fatores, tá? Então só listando aí para vocês bem rápido. O volume morto do sistema, de novo, não confundam com o volume morto da coluna, que ele vai causar o atraso para métodos em gradiente. Ele é o mais problemático ali quando a gente se transfere métodos entre dois equipamentos diferentes. Nós temos também a questão de aquecimento da coluna, volume extra-coluna, que são os das tubulações, comprimento dela e etc. Mas o maior problema quando a gente vai transferir método de fato é o volume morto do sistema para métodos em gradiente. Por quê? Porque ele vai causar um atraso de gradiente. E aí, como vocês puderam ver, os equipamentos diferentes possuem volumes mortos diferentes. Logo, os atrasos de gradiente serão diferentes. E o atraso de gradiente vai impactar na separação. Se o gradiente chegar antes na coluna, elui primeiro e nós temos uma resolução. Se chega um pouco depois, vai ter um atraso nos tempos de retenção, podendo ocasionar perda de resolução. Então, nós vamos ter sempre associado alterações de tempo de retenção e perda de resolução ou alteração de resolução. Então, pessoal, eu estava comentando, vocês viram que no equipamento da Agilent, a gente não tinha disponível lá qual era o volume do mixer. Então, como é que eu faço esse cálculo que eu fiquei de explicar para vocês? É muito simples, basta tirar a coluna do sistema e aí vocês vão programar um gradiente. Só que um gradiente muito desproporcional, ou seja, começa ali com 100% de A, por exemplo, e muda para 100% de B depois de 1 minuto. Só que use um solvente, por exemplo, metanol. Aí, pessoal, não importa o solvente que vocês vão usar no método de vocês, porque o volume morto do sistema não depende do método, depende do equipamento. Então, por exemplo, usem água no canal A, metanol no canal B. Setem ali o detector UV para 190 nanômetros, 200 nanômetros, para ele enxergar o metanol. Ou se vocês estiverem trabalhando com outros detectores, não se preocupem, trocar de um gradiente, né, trocar de uma fase móvel para outra bruscamente assim, vai causar uma perturbação de linha de base. Então vamos pôr o seguinte exemplo, cria um método com 100% de A, durante 1 minuto. Em 1.01 minuto, troca para 100% de B. Vocês vão ver que essa troca no detector não vai acontecer exatamente em 1 minuto. Ela vai acontecer um tempo depois. E aí, com o fluxo que você estiver usando, você vai saber, calculando através desse tempo, qual que foi o volume morto do sistema. Então vamos pensar num exemplo aqui, que o seu sistema tem 500 microlitros de volume morto. Quando ele trocar em 1 minuto de 100% de A para 100% de B, se você tiver com um fluxo de 1 ml por minuto, ele vai demorar quanto tempo? 30 segundos para chegar lá no detector, porque ele vai ter que vencer o mixer, mais o loop, mais ali alguma pequena tubulação e vai chegar no detector. Então ele não vai chegar em 1 minuto, ele vai chegar em 1,5. Então você sabe que aqueles 30 segundos ali são referentes ao volume morto. E aí você faz o cálculo em relação ao fluxo e você vai descobrir aí qual que é o volume do seu sistema. Então dessa forma você tem o cálculo prático aí
que serve para o equipamento. Desde que vocês não alterem mixer e loop do sistema, praticamente esse volume calculado vai servir para calcular qualquer necessidade aí numa transferência de método, porque não vai ter alteração. Aí só falando rapidinho sobre desenvolvimento de método, isso deveria estar previsto num desenvolvimento de método. Então, quando se faz o desenvolvimento de método, nós temos que causar alterações aí para que não impacte numa transferência entre equipamentos. Combinado? Deu para entender? Não deu? Ficou com dúvida? Qualquer coisa, manda aí uma pergunta, comenta aí no vídeo para eu saber, né, se vocês gostaram ou não, se vocês ficaram com dúvida. Mas vocês viram aí, então, que volume morto impacta muito numa transferência de método, na verdade.